Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estamos aqui novamente com aquela fonte com circuito TL494. Eu mostrei num vídeo anterior aí que essa fonte é um pouco complicada para fazer modificações, mas hoje nesse vídeo eu peguei essa fonte exatamente agora desse jeito, não fiz nenhum teste, vamos fazer alguns testes nessa fonte para verificar aqui o que nós podemos fazer para estar modificando essa fonte. Como eu já havia mostrado para vocês, essa fonte, ela tem aqui aquela saída de 16 volts do standby, existe, né, a saída de 5 volts e a de 16 volts. Essa fonte trabalha com 10 volts e depois que você liga ela, sobe exageradamente essa tensão, não podendo usá-la para enganar o outro sensor dos 12 volts, do PWM. Mas, levando em consideração outro motivo, imagine só, essa fonte, ela tem aqui um diodo que pega da saída dos 12 volts, essa fonte tem um diodo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa trilha, aqui é o diodo dos 12 volts. Então sai uma trilha aqui, ó, dos 12 volts e tem um diodo aqui ligando os 12 volts aqui onde temos 10 volts, que seria os 16, né? Por esse motivo, essa tensão nesse local sobe muito, muito mesmo. E não podemos usar lá, né, para enganar o sensor. Mas o problema não é esse. Imaginem só, se você altera uma fonte dessa e faz com que esse ponto, os 12 volts, vá para 24, você vai ter os 24 a mais aqui também, levando para o circuito. Então, esse diodo aqui não pode ficar nesse local se você for alterar essa fonte. Uma das primeiras dificuldades que a gente tem para alterar essa fonte. Como eu não desisti ainda de alterar essa fonte, vou tentar remover esse diodo e verificar se a fonte vai funcionar mesmo com esse diodo desconectado. Vamos fazer justamente isso nesse momento. Vamos remover aqui um terminal desse diodo para que a gente veja que se vai ser possível funcionar essa fonte com esse terminal aqui, com esse diodo aqui desconectado. Meus amigos. Então vamos remover aqui um terminal desse diodo apenas e ver se a fonte vai ligar, né? Aqui para vocês verem, ó, o diodo estava ligado aqui, ó, ligado da saída do duplo diodo até esse ponto. Eu acabei de removê-lo, acho que não dá para ver aí, ó, acabei de remover o terminal dele. Vamos verificar se essa fonte vai armar, pois se ela não armar, não vai ter como fazer o que eu estou pensando aqui. Alterar essa fonte. Vamos testar aqui as voltagens. Ligar aqui o fio preto e vamos verificar aqui as voltagens. Veja bem, esse terminal é o terminal onde a gente tem os 10 volts. E quando a gente liga a fonte, fica uma tensão muito alta. Vamos ligar a fonte aqui. A fonte ligou. Então, provavelmente ela vai funcionar sem esse diodo. Vamos ver para quanto foi a tensão aqui. A tensão caiu para 9,85. Nós vamos tentar, sem esse diodo, enganar o sensor dos 12 volts usando essa tensão. Pois a tensão de 9,85 nos 12, talvez dê certo. E aqui vamos verificar aqui, onde está os 12 volts. Tá aí, ó, 12 volts. Ele vai para 11,55, já chegando no sensor, que talvez possa funcionar. Primeiro passo, remover esse diodo. Depois, a gente tem que identificar aqui onde é que estão os pinos do sensor para a gente poder alterar. E a saída dos 12 volts sai aqui do fio amarelo
ela vai seguir nessa trilha, veja bem. Vai seguir nessa trilha, vem até esse ponto, leva até um capacitor e leva até um pino, que é esse primeiro pino aqui do PWM, TL494, que é o ajuste. Por quê? Porque eu vejo que aqui está ligado no terra e nos 5 volts também. Então, esse pino aqui provavelmente vai ser o ajuste. Então, os 12 volts está ligando no ajuste, ele segue aqui para frente, os 12 volts, e ele tem um resistor ligando aqui a esse pino, que vai ligado até esse outro pino aqui, que vem até esse pequeno circuito. Esse pequeno circuito é o que faz o sensor do PWM. E depois ele segue aqui, ó, e vem até esse ponto. Então eu vou desconectar esse resistor, que está ligando os 12 volts até esse ponto, e vou ligar nessa mesma trilha, essa nossa tensão aqui dos 10 volts, para ver se a fonte arma. Então, para isso, eu vou usar aqui um pequeno fio, pequeno pedaço de fio aqui. Em primeiro lugar, aqui devemos remover o resistor. O resistor vai ser 1, 2, 3, o terceiro dali para cá. Então, vamos ver aqui. Muito difícil de trabalhar com essa fonte assim. Aqui, 1, 2, 3. Nem é um resistor, meus amigos, é um diodo que tem aqui. E a gente vai remover o terminal desse diodo para ver se vai funcionar. Depois que funcionar, a gente acaba de remover o componente, mas a princípio aqui, como estamos fazendo apenas experiência, estou removendo apenas um terminal de cada componente para ver se a fonte vai funcionar, né? Tá aí, ó, removei aqui um terminal do diodo de comutação. Nós vamos soldar esse fio, levando os 10 volts para lá, para o sensor. Vamos pegar aqui na saída desse diodo, e vamos trazer aqui até o pino. Então, dessa forma, eu estou ligando aqui essa saída aqui de 10 volts no ponto onde vai os 12, o sensor dos 12. Temos que fazer passo a passo para ver se está funcionando. Então, vamos ligar a fonte. Para você fazer uma modificação na fonte, vai fazendo assim, passo a passo. A fonte está ligada, vamos ver que tensão que a gente tem aqui. Olha, 10,48 é a tensão que nós temos aqui. E a fonte está funcionando. Beleza. Então, enganamos o sensor dos 12 volts, removemos aqui esse diodo, esse outro diodo. O que nos resta agora é enganar a tensão dos 3 volts, né, meus amigos? Todos já sabem como é que eu faço isso. Enganar a tensão dos 5 volts também. Os 5 volts nós vamos pegar os 5 volts do standby e levar até os 5 volts mesmo, que são aqui os fios vermelhos que nós temos ligado a esse ponto. Então aqui nós teríamos os 5 volts. Vamos pegar a tensão de standby e trazer até esse ponto. Onde está a tensão de standby? Ela fica aqui, provavelmente. Vamos analisar aqui com cuidado. Tudo tem que ser feito com muito cuidado para que a fonte funcione. Se você pular alguma etapa, fizer tudo correndo de qualquer maneira, você vai perder o rumo das coisas. Aqui, ó, aqui eu tenho 5 volts. Eu preciso trazer esses 5 volts até esse ponto aqui, ó, que é 5 volts. Então, vou ligar um fio dali até aqui e vou ter os 5 volts aqui. Mas, para que não haja conflito entre as duas fontes, como são duas fontes diferentes, eu preciso remover aqui, ó, o pino, pelo menos o pino central do diodo, que leva 5 volts para cá. Então, vamos fazer esse procedimento nesse momento. Vamos remover o pino central desse diodo, o diodo dos 5 volts.
você pode desconectar o pino central do diodo aqui. Ou removê-lo completamente. Aqui o certo é removê-lo completamente, mas como estamos fazendo apenas uma experiência, vamos verificar aqui se não tem continuidade aqui, né? Não tem mais. Beleza. Nós vamos soldá-lo aqui onde temos os 5 volts. Ligar os 5 volts aqui. Estou ligando dessa forma para ver se fica mais fácil de vocês entenderem. Depois a gente pode ligar de uma forma mais legal. Vamos verificar aqui. Geralmente tem um resistor que pode consumir muita corrente aqui do standby, que pode atrapalhar o funcionamento. Mas a fonte ainda ligou. Olha só, meus amigos. Tá aí, ó. 5 volts de standby. Nos 12 volts nós temos 12,7. Veja que subiu um pouquinho a tensão dos 12 volts. Porque nós temos um resistor aqui dos 12 volts, dos 5 volts, tentando ajustar, tentando trabalhar no ajuste nesse momento. Agora, nós já enganamos 2 sensores da nossa fonte. Enganamos o sensor dos 12 volts e enganamos o sensor dos 5 volts. E agora nos falta enganar o sensor dos 3,3 volts, que são os fios laranja aqui, ó. Olha só, meus amigos, que os fios laranja saem desse ponto. Então, precisamos ter 3,3 volts nesse ponto. Aí que entra aqueles 3 diodos que eu coloco em série, dos 5 volts até os 3,3. Mas, antes de fazer isso, temos que desconectar aqui o diodo, o duplo diodo, dos 3,3 volts. Porque, senão, vai haver conflito aqui, né? Vai haver uma confusão aqui e as coisas não vão funcionar do jeito que a gente quer. Desligar aqui o pino central do diodo. Deixá-lo bem solto ao meio, para que ele não tenha contato com a trilha. Para verificar se o trabalho foi bem feito, a gente coloca o pino, um dos pinos no pino central e outro na trilha, para ver se não tem, ó, continuidade. Claro, na escala de BIP, escala de continuidade. Tudo bem, desligamos aqui os 3,3 volts. Agora nós precisamos de diodos. Pode ser esse diodo, gosto de usar esse diodo, ó, um N4007. Nós vamos usar esse diodo, um N4007, para produzirmos uma queda de tensão dos 5 volts até os 3,3. E com isso, então, nós vamos enganar o sensor ali dos 3,3. Para ligar os diodos, vamos ligá-los os 3 com a setinha no mesmo sentido aqui, assim. E eu gosto muito de passar depois um isolante em cima para ficar legal. Arredar essa fonte aqui. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos cortar o excesso de terminal, né? Aqui nós já temos 2 diodos ligados. Vamos ligar o outro. E aí nós temos aqui o nosso componente, que são 3 diodos ligados, vejam bem, com a setinha no mesmo sentido. Esse é o nosso componente aqui para fazer os 5 volts se transformar em 3,3. Colocar aqui um isolante, né? Isolante térmico nesse componente. Depois de isolado assim, você fica perdido, você não sabe qual é o final aqui, qual é o início. Mas a gente vai colocar aqui na escala de diodos e vamos verificar qual é o lado que conduz, ó.
O lado que conduzir vai dar isso aí, um pouco mais de 1 ali o valor. O lado que conduzir, você vai colocar a ponteira vermelha aqui do multímetro, você vai colocar nos 5 volts. E essa ponteira preta, você vai ligar nos 3,3. Então vamos lá, essa ponteira aqui nos 5 volts e essa outra no 3,3. Vou ter que fazer um movimento aqui, porque vai ficar nesse sentido. Vamos cortar aqui o excesso que estava no fio vermelho, vai nos 5 volts e essa outra vai no 3,3 aqui. Está aí. Acabamos de enganar aqui os 3,3 volts. Vamos ligar a fonte novamente para ver se ela funciona. Muito cuidado em trabalhar com a fonte dessa forma, para não haver curto. Vamos ligar aqui a fonte. A fonte funcionou. Vamos verificar aqui as voltagens da nossa fonte. No 3,3 tenho 2,72, nos 5 volts, 5 volts, e nos 12 volts eu tenho 13,39. Olha só que isso aqui já está dando um carregador de bateria, hein? Dessa forma. Mas ainda vamos trabalhar um pouco no ajuste ali. Vamos verificar quanto está essa tensão. 11, a tensão aqui está boa. Nós podemos trabalhar agora no ajuste para modificar as tensões. Eu queria fazer essa fonte ficar com tensão variável. Vamos ver se a gente consegue, né, meus amigos? Existem umas pequenas variações que são consumo de corrente provocado por aqueles resistores de baixa resistência que existem no 3,3 e nos 5 volts. Geralmente a gente deve remover esses resistores. São resistores grandes aqui, de alta potência, que ficam aqui. Veja bem, aqui está um, ó, produzindo um grande consumo. Mas seguindo aqui, antes de remover esses resistores, pois a fonte ainda está funcionando de uma forma, eu vou encontrar o pino do ajuste, que é esse pino, o qual vai os 12 volts, que a gente já viu aqui. Vem os 12 volts para ele. E vem também aqui, ó, dos 5 volts, você vê que vem uma trilha aqui, que traz para ele também. Os 5 volts continuam ali, que vão no sensor lá na frente. Mas os 5 volts estão trazendo para aqui também. Então, o que nós vamos fazer é remover essa conexão dos 5 volts com o ajuste. Pois não queremos que o ajuste funcione em cima dos 5 volts. Então, vamos verificar aqui que nesse ponto deve ter um resistor. Aqui, realmente o tem. Tem um resistor aqui, que nós vamos remover esse resistor. Também posso remover apenas um pino dele. Se você vai removendo apenas um pino, é perigoso esse pino encostar em alguma coisa e dar um mau contato. Não é legal fazer, é bom remover o componente por completo. Mas, vamos remover apenas um pino dele para ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente remove ele por completamente. Vamos remover aqui. Vamos aproveitar e removê-lo por completo aqui, porque ele está num local muito próximo, onde pode produzir algum curto. Aí está o resistor, tendo como ajuste aqui, que é o pino número 1 do TL494. Mais um resistor, que é esse resistor que liga os 12 volts até o ajuste. Vamos removê-lo também. O resistor que está ligando os 12 volts no ajuste. Aí está removido. Movi apenas um terminal dele, vou remover o outro aqui. Tem um outro resistor que sai
também aqui do ajuste, que liga os 12 volts no ajuste, através de um capacitor. Aí está o resistor. É um resistor, vamos verificar aqui o valor dele, um resistor muito pequeno. Eu vou colocar na escala aqui, 24K. Ainda não vamos colocar o potenciômetro. Aqui está o meu potenciômetro, um potenciômetro de 50K. Não vamos colocar esse potenciômetro aqui ainda, para ajustar a tensão, porque se a tensão subir muito, vai explodir um capacitor aqui, ou na verdade 2 capacitores, né? Temos que remover aqui o capacitor dos 12 volts. Vamos removê-lo. E vamos adicionar um outro capacitor aqui, que suporte toda essa tensão. Está o capacitor dos 12 volts. Nós vamos colocar aqui um capacitor de 1000 por 35. Vou adicioná-lo por aqui mesmo, porque nós estamos fazendo aqui uma experiência, né, meus amigos, com essa fonte, um teste. Se tudo der certo, a gente pode colocar os componentes no local correto, ficar tudo bonitinho aqui. A princípio, vamos fazer por aqui mesmo, apenas para ter uma ideia do funcionamento. Agora que trocamos o capacitor dos 12 volts, eu não vou trocar do menos 12, mas ele vai explodir se a tensão subir. Vamos posicionar a nossa chave de 50K mais ou menos no meio e vamos soldar essa chave de 50K no pino de ajuste aqui. E nos 12 volts, que na verdade não vão ser mais 12 volts aqui. Nossa intenção é fazer uma fonte ajustável. Vamos verificar se vai funcionar, né, meus amigos? Aqui está sendo feito uma experiência. Como eu disse, eu ainda não fiz nenhuma alteração nesse tipo de fonte, com esse circuito. Vamos verificar aqui se vai haver algum funcionamento aqui. Vamos ligar aqui a nossa fonte, né? O pino preto aqui no fio verde no fio preto. Vamos verificar aqui, ó, estamos com 13.2. E, olha só, se você encostar aqui, ó, você tem esse... Então, a gente deve usar aqui um knob, porque se a gente encostar a mão aqui, ele está dando esse probleminha aí. Encosta a mão aqui no pino, ele está captando os sinais da nossa mão. Então vamos girar aqui para ver a voltagem. Olha só, 14, 15, 16, 17. Aqui eu posso modificar a minha voltagem, 12, 11, 10 e 9, ela desliga. Por que ela está desligando em 9 volts? Ela não consegue descer abaixo de 9. Não compensa você pegar uma fonte como essa e tentar fazer uma alteração dessa. Você só pode usar ela como um carregador de bateria. E o intuito desse vídeo, meus amigos, foi mostrar para vocês que uma fonte dessa, como eu havia mencionado antes, você tem mais trabalho para fazer a fonte funcionar. E no final, vejam só o que acontece. Então essa fonte com circuito TL494, você pode no máximo fazer um carregador de bateria com ela. Não adianta você tentar fazer outra coisa, porque ela não vai funcionar. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!